Fala aí, galerinha! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Estamos aqui, eu, professor Pirangi Câmara, para começarmos mais uma live que te profissionaliza. É, isso mesmo, e hoje a gente tem um tema muito interessante para tratar com vocês. Carinhosamente, meu amigo professor Pirangi aceitou o convite de estar aqui para que a gente possa falar um pouquinho acerca desse tema que, olha, de repente você viu aí na legenda, você viu na descrição do vídeo, lideracional, inteligência. Meu Deus do céu, o que esses caras vão falar hoje, né? Olha, é o seguinte, a ideia aqui é te profissionalizar. A ideia aqui é trazer informações para te municiar, tá? Para que você fique preparado para ir para o mercado de trabalho e conseguir alcançar boas performances. E para isso, você precisa se profissionalizar. E existem alguns temas, alguns conceitos, algumas áreas que nós vamos adentrar ao longo desta live que vai te ajudar a refletir sobre como atuar no mercado de trabalho, compreender de onde vêm esses conceitos e qual é a ideia desses conceitos, o que visa, na prática, né, entregar esse tipo de conceito. Então, antes, eu quero falar o seguinte, antes da gente trazer o grande mestre aqui para participar com a gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, sejam todos bem-vindos, quem está aí assistindo gravado. Ai, professor, eu queria tanto ter participado lá ao vivo, no chat, mandando um alô pro professor, fazendo perguntas, mas sábado é tão difícil, né? Sábado de manhã, meu Deus, poxa, não tinha outro horário para você fazer, professor? Ó, deixa eu falar um negócio para você que está assistindo gravado e para vocês que estão aqui comigo ao vivo, eu quero deixar um recadinho especial. Ó, tá a Alessandra comigo, né? Alexandra Montovani. Alexandra, show de bola. A Brenda, ei, Brenda, junto com a gente. Você, olha, massa. E a Franciele Passos. Ó, tem a Rosinda também. Ei, prof. Rosinda, deixando o seu alô. Muito bom. Deixa eu dar um recadinho para você que está pensando aí, você que assistiu gravado, né? E está pensando, poxa, mas no sábado, professor, de manhã. Olha só, vou falar um negócio. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é para os raros, tá? Isso aqui é para os raros. Isso aqui é para aquela galera que faz diferente. Você já ouviu um ditado que diz assim, né? Sempre que você faz do mesmo jeito, você tem os mesmos resultados. Quando você faz diferente, você tem resultados diferentes. Então, aquela galera que só estuda de segunda a sexta, só faz atividade que vale nota, né? Essa galera que só se põe a pensar com aquilo que é obrigatório, ela está dentro do comum e ela tem resultados comuns, tá certo? Agora, essa galera que veio pro chat aqui, ó, essa galera que tá acompanhando a live que te profissionaliza no sabadão, podia estar descansando, podia estar dormindo até mais tarde, mas não, tá colocando a cabeça para pensar, tá em busca do seu avanço da capacidade intelectiva, é exatamente aquela galera que quando você olha, você fala, nossa, como a Alexandra deu sorte na vida, né? Nossa, como essa Brenda é sortuda! Olha, a Franciele Passos lá. Nossa, como que a Fran tem tanta sorte assim, né? Poxa, é claro que tem sorte, mas não é sorte. Não é sorte, isso é dedicação. Enquanto os outros estão dormindo, tá estudando. Enquanto os outros estão no lazer, tá se colocando a pensar, né? Então a vida não é só isso, mas é o diferente, é o a mais. Então, para você que tá aqui, ó, show! Já vai ganhar essa estrelinha aqui, ó, por estar aqui buscando o avanço da capacidade intelectiva de uma forma com algo a mais, né? O que a gente chama de leitura complementar, né? Você já tá de parabéns. E para você que tá assistindo gravado e levou esse puxão de orelha agora, na próxima, todo sábado, às 10h30 da manhã, a gente tá aqui colocando a cabeça para pensar e trazendo grandes feras para ajudar a gente com alguns temas. E falando de feras, né? Falando de feras, é que eu vou trazer aqui agora para a tela de novo o nosso convidado, o professor Pirangi Câmara, isso mesmo, um grande amigo que trabalha aí na área de educação, a gente já tá junto há algum tempo em alguma instituição por aí, professor Pirangi Câmara. Ele é consultor educacional há muitos anos, possui mestrados, possui doutorado e ao longo da sua jornada
Ele já auxiliou aí diferentes empresas, negócios, gestores no mundo dos negócios e, além disso, claro, atua como coordenador de cursos em grandes marcas, como, por exemplo, o Grupo Ser Educacional, que você já deve ter ouvido falar. Ele também é coordenador do Centro de Pesquisa, né? E, claro, sempre convergindo muita alegria, muita paz, um sorriso contagiante nas suas palestras, nas suas mentorias e nas suas aulas por aí. E agora você vai ter a grande oportunidade, né, de estar contemplando esse grande mestre, esse grande professor aqui na live que te profissionaliza. E aí, professor Pirangi, seja bem-vindo, vem para cá, dá um alô para gente, por favor. Paulo, que alegria poder participar do seu programa, você que é um dos profissionais que eu mais admiro na vida, uma pessoa extremamente competente naquilo que faz, diferença na vida de todo mundo. Me sinto extremamente honrado. Eu estava pensando aqui, quando é que eu vou poder participar com o Paulo e com todos os nossos ouvintes, né? Com as pessoas que estão nos vendo nas plataformas. E quero aproveitar e dizer aqui para todo mundo, né, que escolheu estar presente aqui. Olha, você escolheu a melhor coisa, porque estar na presença do Paulo sempre ter um up na vida, em qualquer circunstância. Então, Paulo, me sinto honrado em poder dividir com você esse momento de bate-papo. Imagina, imagina. O professor é sempre muito generoso, muito carinhoso. Eu fico feliz com a sua admiração, mestre. Você é uma grande referência, né? Professor, então hoje nós estamos aqui para bater papo, né? E para falar sobre um tema que, de repente, para muita gente aí, pô, nunca ouvi essa palavra, professor. Lideracional? Ah, será que eles escreveram errado, né? Será que esses professores estão viajando na maionese? Nunca ouvi falar sobre isso, né? Hoje nós vamos falar sobre um tema aqui que eu acho que eu particularmente, que sou da área da gestão, né, que já passei por grandes empresas, quando o professor falou, olha, Paulo, vamos falar sobre inteligência lideracional e a profissão, né? Falei, cara, isso é bom demais, hein, mestre? Porque a garotada, quando fala em mercado de trabalho, acaba se preocupando às vezes muito mais com a questão prática, né, com o mão na massa, mas esquece daquela questão de interpretar as funções, né? Interpretar as possibilidades de atuação, né? Como que eu, como gestor ou como líder, posso estar atuando no mercado de trabalho para poder exatamente chegar a bons resultados, não é isso? Então, professor, para começar aqui o nosso bate-papo e para que a gente possa dar um pontapé inicial, eu gostaria de ouvir o professor falando o seguinte, né? Ué, e aí? O que é essa inteligência lideracional, professor? Explica para nós aí como é que funciona isso aí. Bom, Paulo, vamos lá. Antes de mais nada, eu preciso dizer algumas coisas que são um misto de compreensão científica com o toque do senso comum, né? Da aprendizagem de pai, de avô, de avó, né? Das pessoas que a gente conhece ao longo da vida. A gente parte do pressuposto de que todo mundo pode, a qualquer momento, ser colocado numa posição não tão confortável na vida. Tá? Então, essa é o primeiro ponto. Então, nem sempre tudo que acontece com a gente é fruto de planejamento. Né? Então, em primeiro lugar, é bom colocar isso. Às vezes você é colocado numa posição que você não se sente adequadamente preparado para ela. O segundo pressuposto é que eu acredito que existem algumas habilidades natas. É claro que isso é uma discussão científica, né, do que seria essa nata, se seria nato, se seria uma coisa de você nasceu com, se você tem propensão para, se é um pouco da cultura que foi sendo moldada na tua vida e você desenvolveu. Então, eu estou partindo desse pressuposto, né? A ideia de liderança, de inteligência lideracional, ela veio basicamente de uma constatação, em primeiro lugar, de falta, né, e de uma compreensão do conceito do Daniel Goleman, né, de inteligência emocional, né, tão badalada durante muito tempo, e lógico, né, até a expressão já vem disso. Durante muito tempo, a nossa capacidade
intelectual, né, de compreender o mundo, ela foi medida pela inteligência lógico-matemática. Então, se você era bom nessas duas áreas, então você era um cara super inteligente. Não sei se você já deve ter feito algum teste de QI em algum momento da vida, né, Paulo? E a gente via depois, quando saíam os resultados, as brincadeiras, né? Ó, fulano tem um QI de 30, fulano tem um QI de 120, enfim, a gente ficava tirando sarro ou se achava muito inteligente. O problema é que a vida coloca você diante de algumas circunstâncias e você fica pedindo ajuda para o QI, né? E agora, meu Deus do céu, QI, me ajuda agora, fui lá, tirei QI superior, e agora você não está me ajudando. Então, a ideia de inteligência lideracional veio dessas constatações, né? E aí, antes de ir para o conceito, Paulo, eu queria dizer quais são as questões que motivaram a criação desse conceito, né? Então, quando você é colocado numa posição de liderança, de pequenos grupos ou de grandes grupos, que a gente sabe como é que funciona o mundo empresarial, nem sempre, né, quem está numa posição de liderança, de chefia, de organizacional, está lá por, como é que eu posso dizer, por extrema competência, né? Ainda que eu acredite firmemente que todo mundo pode desenvolver as habilidades necessárias e depois as competências para desenvolver qualquer coisa. Mas algumas pessoas são colocadas assim por mil motivos, né? E aí você tem o quê? O sentimento de segurança, né? Então, pessoas que não se veem como líderes natas, né, podem se sentir inseguras ao assumir papéis de liderança, né, vindo a questionar suas próprias habilidades e capacidades. Quem de nós, Paulo, já não se sentiu um impostor, né? Eu não mereço tal coisa, né? Eu não tenho capacidade, eu não tenho condições. Então, mesmo que você tenha, você já se sente um impostor. Imagina, então, quando você plenamente chegou à consciência de que eu preciso desenvolver essa habilidade. Né? Tem algumas que a gente tira de letra, outras não. A pressão, né? Pressão de se tornar líder e tomar decisões pode ser avassaladora para quem não tem né, essa coisa nata, né? Ou esse treinamento ao longo da vida. O desconforto com conflito, porque quem está na liderança tem que resolver conflito o tempo inteiro, né? Tem que tomar medidas para resolver, tem que ter habilidades, e os indivíduos que não têm habilidades podem se sentir imensamente pressionados no momento de tomar decisões, né? Eu, particularmente, durante algum tempo da minha vida, eu tinha dificuldade quando o meu superior dizia, olha, você vai ter que fazer o papel de desligar fulano de tal porque ele não está funcionando. Sim. E é uma tarefa extremamente difícil, né, Paulo? Difícil, você já passou por isso e sabe, né? Você tem um ser humano ali diante de você. Eu recordo que tinha um amigo muito querido, né, muito teimoso, e aí eu tive essa incumbência, Paulo, do meu chefe pediu para eu demitir. E eu comecei a olhar para ele, ele arregalou os olhos para mim assim, e eu não conseguia, eu comecei a rir e falei, fulano, vai embora e desenvolve melhor essa tua competência aí, porque está bravo. E aí falei com o meu chefe, não tive coragem, né? Vamos dar mais uma chance para ele, e depois ele conseguiu, né? Essa parte, viu, prof, é legal falar sobre isso aí, né? Porque, de repente, o pessoal tá nos ouvindo e pensando, né? Pô, mas como assim? Você foi coração? Você não foi razão? Como assim? Né? Gestão, você tem que esquecer a razão, ou melhor, esquecer a emoção e ir para a razão, né? São números, a instituição não é, a empresa não é uma instituição de caridade, estamos aqui para ter lucro, né? Então agora é a hora de demitir, demite, manda embora e acabou. Quer dizer, tem um pouquinho de coração aí, então, né? Existe aí uma linha tênue aonde, quem sabe, esse negócio de não, coração não, é sempre razão, não é bem assim, né, mestre? Não é bem assim, né?
Exato, Paulo. Você tocou num ponto muito importante, que até tem a ver com a questão da liderança, que é aquela coisa de você olhar quem tem potencial de virar árvore, né? Então, muitas vezes é só uma semente. E se você colocar água e se você cuidar, vai virar E né, que é um quase, baobá, e que né? seria esse o papel do líder, do gestor, né, mestre? Porque vai muito além de você ficar apenas delegando, tá certo? É você exatamente ter esta capacidade de, peraí, eu tô vendo aqui o Ipirangi, ele vai muito bem em determinada área, em outra área ele não é tão bom, tô vendo que o perfil dele é mais para cá do que para lá, então eu vou desenvolver ele nisso, né? É essa expertise, né? E quando você estava falando da demissão, só para eu não perder, eu lembro que o professor falou o seguinte: pô, às vezes a gente tem que demitir alguém que não foi tão bem. O pior é quando a pessoa. Isso acontece muito com o pessoal que tem uma carreira longa. Você vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai ganhando aumentos, né? No teu cargo, e chega um determinado momento que a empresa fala: olha, cara, para você continuar agora com esse salário, você tem que virar chefe, né? Você vai ter que comandar essa bagaça. E a pessoa, de repente, é um excelente analista, é um excelente operacional, né? Que não há mal nenhum nisso, né? Dá para se ganhar muita grana sendo operacional na pirâmide organizacional. Só que chega um determinado momento que a empresa, por não ter esse pensamento sobre a inteligência lideracional, pega o cara meramente por salário, coloca num cargo que ele não está preparado, né? Não vai rolar, e perde um grande, por exemplo, você perde um grande analista para ter um chefe ruim, para ser um líder ruim, e aí no fim acaba tendo que demitir. Isso é bem triste, né? Agora, tem aqui Bom, teve a participação aqui da Brenda, né? A Brenda colocou: verdade, professor Ipirangi. Igual eu, que queria muito fazer a medicina, né? Mas as circunstâncias me fizeram pensar em marketing. Mas a gente que constrói o nosso caminho até o sucesso, tá vendo? Então, são as condições, né? O ambiente que vai moldando. E tem uma pergunta aqui, professor, olha só. Aqui tem uma pergunta do Márcio Scheffler. Aí, professor, qual a sua opinião sobre testes cognitivos praticados para cargo de liderança? Aqueles testes, né? Para saber se tá na linha, não tá. Tem aquele testezinho na internet, tem uma coisa que é mais engessada. O que você quer falar sobre isso aí, professor? Bom, eu acho que no conjunto, ao final, a gente vai compreender exatamente, né, qual que é a posição sobre isso. Eu, particularmente, sou extremamente favorável a todas as ferramentas, as questões que são colocadas à nossa disposição para que a gente possa desenvolver, mas elas têm um limite, tá? Elas podem servir, né, como apoio à tomada de decisões, mas elas são extremamente complicadas quando são automatizadas, né? Quando você não tem um intérprete por detrás dos dados aí presentes. Então, por exemplo, existem alguns testes, né, cognitivos que elas vão não apenas apontar para você quais são os desafios que você precisa desenvolver para melhorar, mas elas são exclusivas, no sentido de excludentes, aliás. Elas são excludentes. Então, se eu vejo que o Paulo não sabe colocar os quadradinhos certos naqueles modelos, né, que está faltando, então ele não serve para trabalhar comigo, porque ele não tem essa determinada habilidade. Então, eu acho a fraqueza desses testes cognitivos ao grau de exclusão, né? Eles não são usados para incorporar e dizer: vou melhorar esse sujeito aqui, né? E aí, claro, quem domina muito bem em ferramentas, né, pode se Acaba tendo sair um resultado legal, né? pode ter um resultado excelente, né? O mundo está aí para mostrar para nós. Quando você olha para alguém e diz assim: meu Deus do céu, como é que esse cara é o meu líder, né? Como é que esse cara é chefe dessa empresa? Como é que ele chegou aí? Né? Deve ser filho do dono. Geralmente a gente pensa isso. Né? Não vamos agir com hipocrisia, embora, né, não desmerecer ninguém. E isso é importante, né, Paulo? Pelo cargo que ocupa. Pelo contrário,
né? Todo mundo tem o seu mérito. É. Mas existem algumas dúvidas. Eu, particularmente, tenho um pouco de pé no freio, né? Eu não passaria em muitos testes cognitivos, viu, Paulo? Exatamente. Esses testes cognitivos que o Márcio questiona, e excelente pergunta aí, Márcio. Ó, você já tá quase com essa estrelinha na mão aqui, ó. Tá vendo, Márcio? Ó, vai ganhar a estrelinha aí, hein? Essa questão de testes cognitivos é interessante, porque, como o professor bem colocou, são excludentes, né? E não para buscar mapear algo que possa melhorar ou que possa ser melhor utilizado no mercado de trabalho, né? E como o professor Pirangi falou, não é totalmente descartável, né? Mas também não pode ser levado como é isso aqui que serve e acabou. Passou aqui, tá dentro. Não passou, tá fora. Não é bem por aí. Ele nos ajuda, de repente, numa média, né? Te dá uma ideia de mais ou menos como que aquele profissional tá, mas como o professor falou, de repente, se o cara já fez uns 3, 4 testes desse, né? Ah, eu já sei como é que faz esses quadradinhos, tem que fazer o risquinho, já sei qual que é o segredo, então ele acaba burlando, né? Então é importante ter essa sacada, né, professor? Exato, é aquela coisa do teste do Detran, né, que antigamente existia, né? Quando você chegou, você vai fazer o teste psicotécnico no Detran, então não esquece de fazer ali embaixo da casa, quando eles mandarem você Exato. desenhar os bonequinhos. Quer dizer, você vai Faz o pegando os chão. macetes, exatamente. Você vai pegando os macetes. Quando esses testes, eles deveriam servir, né, para o conjunto. Né? Eu estou selecionando pessoas para comporem o meu grupo, então eu quero os melhores. E o que a gente vê muitas vezes é pessoas delegando automaticamente, né, a softwares e determinadas inteligências aquilo que lhes problema falta, né? o problema é que todos querem o melhor, né? Todos querem, pô, quero os melhores, mas ter os melhores dá trabalho, né? Ter os melhores exige de você, na posição de gestor, de gestora, né, fazer esse pensamento e não deixar isso apenas na mão de testes cognitivos, né, que estão aí disponíveis para download em um monte de lugar, tá certo? Então, eles são bons para te dar uma ideia, para te dar alguma ferramenta que pode auxiliar? Sim, legal, como o professor Pirangi colocou, não são descartáveis, não é? Dá para utilizar. Agora, ter a perspectiva de analisar um talento e de ver ali a sementinha que o professor Pirangi colocou, né? Às vezes é uma sementinha, basta regar e colocar no lugar certo e vai, né, decolar. Isso dá trabalho. Isso aí realmente exige muito. E aí entra a inteligência lideracional, não é isso? Você vê que a gente começa a entrar no tema, pessoal. O que está por trás desse contexto, né? Desse conceito que o professor Pirangi trouxe para nós? Muito bem. Então, além disso, né, tem a dificuldade de delegar, desafios em motivar e o medo de fracasso. Nenhum de nós quer fracassar, né, Paulo, em momento algum. Então, a inteligência lideracional, Paulo, entrando direto no conceito, né, refere-se à capacidade da gente liderar e influenciar pessoas de forma eficaz, independentemente de nos considerarmos líderes natos ou não. Você foi colocado numa posição de liderança, então você é capaz de desenvolver algumas habilidades necessárias para que você possa executar, né, no mínimo necessário, mas com qualidade, né, a sua liderança. Isso envolve habilidades como comunicação eficiente, né, como é que você aprende a se comunicar, sendo assertivo, sem ser grosseiro. Né? Tem muita gente que confunde as coisas. Não, é que eu sou autêntico. Não, você não é autêntico, você é grosseiro. Né? Então você tem que bem aprender. Diferente. Bem diferente, você tem que aprender a conversar. Né? Se você tem alguma coisa para conversar com alguém, você tem a capacidade de chamar a pessoa, se é algo que só ela tem que ouvir, no canto. Né? Isso aí me fez lembrar agora, professor. A gente vai amadurecendo. Em determinado tempo da vida, eu dizia assim para minha esposa, né, a Karine. Eu falava, não, Karine, é que eu sou sincero.
Ela falava, não, cara, você não é sincero, você é sem educação, é diferente. Ser sincero, você não precisa ofender ninguém, cara, né? E é isso aí, não é, professor? Ah, eu sou sincero, eu sou autêntico. Não, cara, você tá sendo grosso. É diferente. Exato. E essa inteligência lideracional, ela acontece primeiro para dentro, quando você começa a enxergar algumas questões que dizem respeito a você, e você chegar e dizer, tem razão, eu sou uma pessoa que preciso melhorar a minha comunicação, Olha o eu que, sou que a grosso Brenda, vezes, olha o sincero. que a Brenda está colocando aí, professor. É exatamente o que você está falando, ó. Ter a humildade também é importante, né? Reconhecer, então, as suas vulnerabilidades, as suas falhas, onde você precisa melhorar, não é isso? É o que o professor Pirangi está colocando agora, né, Brenda? Muito bem. Uma vez, Paulo, criticaram Gandhi porque ele tinha uma opinião muito forte num dia, e no outro dia ele mudou de opinião. E aí disseram para ele, mas ontem você defendia uma coisa, hoje você já mudou completamente. E aí ele disse, é porque de ontem para hoje eu cresci. Né? Então, para crescer, você tem que ter humildade, como a Brenda falou, você tem que ser humilde. Você tem que reconhecer a verdade. Eu preciso melhorar nessa área. Eu não sou bom nessa área. E então, a inteligência lideracional, ela vai te fazer perceber essas coisas. E claro, né, Paulo, a gente não tem bola de cristal. Como é que a gente percebe essas coisas? A gente percebe quando a gente tem pessoas de confiança, né, que vão nos trazer feedbacks, ou pessoas mesmo da família, ou amigos que vão dizer, o Ipirangi, você precisa melhorar nisso aqui. Né? Eu tinha muito, quando eu fazia algumas palestras, eu levava meu filho, né, junto e tudo mais. E aí acabavam as palestras e tudo, eu perguntava para ele, né, ou às vezes pessoas mais próximas, e perguntava, e daí? Como é que foi? Nossa, pai, foi muito legal hoje, foi sensacional. Outras vezes ele dizia, pai, foi uma droga. Como é que você teve coragem? Né? Como é que você não tinha nenhum sininho dizendo para você para, não? Porque foi um negócio horrível. E é duro você ouvir isso. É. Né? Mas quando a gente ouve com amor, que aí é o segundo, né, a segunda característica, empatia, né? E a empatia é você se colocar no lugar do outro para sentir o que o outro sente e, ao mesmo tempo, oferecer um abraço, né? Ou oferecer o seu braço para dizer, eu vou te apoiar nisso aqui. Empatia é essa coisa, né, que a gente já desenvolve desde bebê. Né? Por que a mãe conhece tanto a gente? Né? Porque ela está olhando a gente o tempo inteiro, a gente começa se comunicando pelos olhos, né? Depois pelo choro, então consegue identificar se é choro de carência, de afeto, se é choro porque quer mamar, se é choro porque o ambiente não está legal, porque está barulho, porque quer dormir, porque... Então, empatia é essa capacidade que a gente precisa desenvolver no lugar do outro. E aí, Paulo, é aquela história. A gente veio para o mundo com todo o instrumento para dar conta do mundo, como dizia a filósofa Hannah Arendt. Mas a gente precisa desenvolver esse tipo de coisa. Qualquer um de nós precisa desenvolver. E aí, claro, aprender a resolver conflito. Como é que a gente resolve conflito? Né? E não criar conflito. Tomada de decisões e inspirar, né? Porque o líder é aquele sujeito que inspira os outros. Né? Se você quer saber se você é um líder, já dizia o grande John Maxwell, você tem que saber se tem gente seguindo. Né? Tem alguém Se você não fizer copiando, né? Tem alguém indo atrás. copiando. Né? Se alguém não está te copiando, você... Sim. Então, a ideia de liderança, de inteligência lideracional é essa. Independentemente de você se sentir um líder nato ou não, existem algumas coisas que você pode agregar e desenvolver por longo tempo ou pouco tempo a sua missão de liderar, né? Colocando em prática na execução da liderança, né, professor? Legal, legal, interessante. E aí que entra o nosso título, né? Inteligência lideracional e a profissão. Então, eu posso colocar isso para a minha vida, né? Então eu tenho esta questão lideracional na minha vida, afinal de contas, a gente espera que você lidere a sua própria vida, tá certo? Tomando as suas decisões, né?
Mas isso também, para a profissão, também vai ser um ponto muito interessante, né? E uma coisa que eu gosto de provocar também é o seguinte: sabe, professor, mas eu não tenho cargo, eu não sou coordenador, não sou supervisor, não sou supervisora, né? Eu não sou diretora de nada, eu sou apenas um auxiliar, uma auxiliar, né? Eu não preciso me preocupar com uma inteligência lideracional. Será? Será? Será que você não pode ter uma inteligência lideracional no cargo que você está atuando? Porque existe uma questão, o professor Pirangi pode até ajudar a gente a refletir sobre isso. Existe a questão que é a liderança formal, né? Que é um cargo, que é o que está no crachá, que é o que está na carteira de trabalho. Ó, o Pirangi é o chefe, tá lá. Ele não precisa querer, você não precisa gostar dele. Ele manda, ponto, acabou, tá? Isso é formal, tá lá no contrato de trabalho, tá? E tem o João lá, que todo mundo gosta. O João é auxiliar, ele não é chefe. Mas quando o João fala, todo mundo vai atrás, né? É incrível. Você fala, caramba, mas quem que é esse cara, né? Não é quem ele é, mas é o que ele faz, né? A forma que ele faz. As pessoas seguem o exemplo, as pessoas gostam da maneira que ele tem essa empatia, que ele se comunica, que ele ouve. O professor falou da comunicação, né? Tem a escuta ativa. Nós temos 2 ouvidos, né? Então tem que ouvir bastante. A comunicação é muito mais de ouvir do que de tagarelar, não é isso? Então, o João, ele não tem o cargo formal, né? Ele é auxiliar, mas ele pode estar praticando a liderança, né? Ou melhor, a inteligência lideracional para conseguir excelentes resultados, não é isso, professor? Não tem a ver com a questão formal, com a carteira de trabalho, não é? Paulo, você tocou num dos pontos fundamentais para quem exerce liderança, né? Um cargo de chefia ou qualquer coisa. Aprender. Aí, voltou. Legal, legal. Oi, Paulo. Oi. Esse clima curitibano aí Não fazendo tem cair problema. nossas internets. Voltou, agora Você voltou. falou, retomando, Paulo, uma Isso. coisa extremamente importante para quem é líder, né? Ou para quem está em cargo de chefia, que é aprender a enxergar as coisas que estão à sua volta. Então, uma delas é descobrir quem é verdadeiramente o líder ou quem são os líderes do seu grupo. Né? Por quê? Porque muitas vezes você tem um cargo de chefia, mas as pessoas não te seguem. Né? Quando você dá uma ordem, a primeira coisa que elas fazem é olhar para o Joãozinho. Né? Vamos ver o que o Joãozinho fala. Ou mesmo que ninguém diga na hora do cafezinho, todo mundo reúne, e daí? O que você achou da palavra do nosso chefe? Né? Exatamente. Vamos fazer desse jeito ou não vamos fazer? E aí começa aquelas palavras do ele não entende coisa nenhuma, né? Nós vamos fazer do nosso jeito. Então, esse olhar que você colocou, Paulo, ele é fundamental para a gente poder discernir os contextos de liderança. Né? Que, na verdade, essa questão ela entra para aquela segunda pergunta que a gente gostaria de refletir, professor, que é a diferença entre gestão e liderança, né? Acaba entrando um pouco nesta área, né? Porque, de repente, a questão formal, o cargo formal, muitas vezes está na mão de alguém que precisa fazer a gestão, mas não necessariamente lidera. Né? Vamos entrar um pouquinho nisso, porque às vezes os nossos alunos podem ter essa dificuldade de mas peraí, gestão é liderar, liderar é gestão, qual que é a diferença de fazer gestão, apesar de são temas que estão conectados, né? Eles estão ali na mesma caixinha, mas qual que é a diferença, professor, para a gente conseguir entender o que é a gestão e a liderança? Sei que a gente já falou de maneira, entre as entrelinhas aí, já ficou claro, mas deixa bem claro ali, o que é a gestão e o que é a liderança, o que você acha? Paulo, a gestão aqui eu vou chamar, a gestão envolve muito a organização, o planejamento e a execução de tarefas e recursos para atingir metas diferentes, específicas. Né? Então, um trabalho extremamente processual. E a liderança envolve inspirar, influenciar e motivar as pessoas a alcançar um objetivo comum, proporcionando direção e visão. Então, basicamente, a liderança envolve o trato com pessoas e
com processos. Deixa eu sair de um aqui. Isso, voltou aqui, Entrar no voltou. outro, isso. Aí, legal, Voltou a legal. internet, ficou melhor. Aí. Então, Paulo, basicamente é isso. Enquanto gestão envolve, né, o trato com processos, com metas, enfim, com coisa mais coordenar... mecânica, né, professor? Mais Mecânica, mecanicista ali, né? exatamente. Né? É aquela coisa do Paulo, você não cumpriu o seu cronograma hoje, você não atingiu, né, a meta de alcançar 10 clientes hoje. Tua meta era alcançar 10 clientes. E eu não percebi que você alcançou 2 clientes, mas um deles trouxe o resultado para a empresa, ou vai trazer o resultado para a empresa, muito mais do que 10 clientes. Pois é. Né? Então, é essa capacidade que o líder tem, né, de motivar, de inspirar pessoas, enquanto chefe, não. Né? É como a Lídia está dizendo aqui, né? Isso, exatamente. Eu queria aproveitar para pôr o comentário da Lid Ferrão aqui, ó. Infelizmente, na minha jornada profissional, eu tive mais chefes do que líderes, e que é muito comum, viu, Lid? Olha lá. No meu ver, o chefe... Isso aqui é muito interessante, ó. O meu ver, o chefe conjuga o verbo na primeira pessoa, no singular, né? Eu fiz, eu consegui, não é isso? E que aí ele é egocêntrico, seria um pouquinho mais egocêntrico, né? Aqui dela continua. Já o líder conjuga o verbo na primeira pessoa do plural, usa o nós. A gestão é compartilhada, impulsiona seus liderados, auxilia e juntos alcançam o propósito individual e coletivo. Ei, Lídia, vai ganhar a estrelinha! Isso aí. Ela falou muito bem, viu, Paulo? Porque tem muita gente que não trabalha em equipe, né? Trabalha em eu-keep, né? Então, eu-keep. É o que eu penso, é o que eu acho, e muitas vezes ignorando ou cortando aquelas pessoas que são potenciais, entre aspas, ameaças, né? Alguém já disse que o verdadeiro líder, Paulo, não aparece, né? Se você quer ver realmente se uma liderança está dando certo, você está vendo todo mundo feliz, trabalhando, e você não consegue reconhecer, mas quem é o líder desse pessoal? Né? E quantas vezes, como a colega acabou de falar aí, a gente já viu, né? Pessoas fazendo questão de esconder aquelas pessoas que fizeram a coisa dar certo. Que executaram. Né? Executaram, foram lá, e está tudo bem, né? Está tudo bem, porque a gente sabe que o exercício de liderança na vida profissional, no mundo corporativo, é muito duro. Então, quem é inteligente de verdade não quer ser líder, né? Não, eu vou ficar aqui no meu cantinho, vou contribuir para o time, mas eu quero chegar em casa e quero esquecer tudo, quero desligar o WhatsApp. E o líder, muitas vezes, não tem essa coisa do descanso, ele fica preocupado, né? E amanhã, como é que vai ser? Como é que eu lido com isso tudo? Tem todo mundo no meu pé, né? Como é que eu vou fazer? Então, Paulo, de maneira muito mais, geral, né? Exige muito mais. É por isso que eu achei que esse tema era muito pertinente para esta ação educacional live que te profissionaliza. Porque a galera que vem para cá, professor, é essa galera diferenciada, né? A galera que se coloca a pensar num sábado de manhã, né? Ou até mesmo a pessoa que está assistindo gravado, a galera que bota a cara na internet para estudar um negócio que não vale nota, um negócio que não está linkado exatamente com a faculdade que está fazendo, com o curso técnico que está executando, com a pós que está cursando. Não, é apenas algo complementar, né, para buscar fazer diferente no mercado de trabalho. E é isso, o líder, né? Por isso que a gente tem uma equipe de 100 pessoas e um líder, né? É por isso que para cada um líder você tem 100, 200, 300, 500 pessoas que não são líderes, né? Então a proporção ela é essa mesmo, porque como disse o professor Pirangi, dá trabalho, né? A galera que não quer trabalho, então não vá para a liderança, né? Não vá para um cargo que vai exigir bastante disso, tá certo? Professor, agora
falamos aí, né, sobre várias situações, entendemos agora o que é a liderança, a inteligência lideracional. Nós falamos aqui a diferença entre a gestão ser uma coisa um pouco mais mecânica, ligada a metas, objetivos, a algo mais frio, né, sem considerar pessoas mesmo, e a liderança ser algo mais pessoas, mais orgânico, mais de inspirar pessoas. Agora a pergunta também que não quer calar, né? E aí, a liderança é para todo mundo? Todo mundo pode ser líder? Dá para aprender esse negócio aí? Como é que é, né? Paulo, dá para aprender. Então, veja, assim como todo líder também tem que ser um gestor, todo gestor tem que ser um líder. Tá? Então, existem... Bom, em primeiro lugar, existe a vida. E a vida, ela não te manda bilhete com antecipação, muitas vezes, dizendo que você vai ser daqui a 10 minutos, 15 minutos. A gente acha, muitas vezes, até por uma imagem distorcida que a gente tem da gente mesmo, que ninguém nunca está prestando atenção na gente, no nosso modo de ser, no jeito que a gente trata as pessoas, e muitas vezes está. Então você está lá, o teu chefe está te olhando e diz, olha, eu vou chamar o Paulo para assumir essa função, vou chamar o Ipirangi, vou chamar a Lídia, vou chamar a Brenda, vou chamar alguém para assumir. E aí você toma um susto, mas será que eu estou preparada para isso? Então a gente pode estar numa posição de liderança, né? Mesmo que a gente não queira, mas é a responsabilidade que a gente tem nesse momento, mas a gente pode aprender. E pode aprender, Paulo, e pode exercitar de forma muito eficaz a liderança. Então, você não precisa ser só nato, né? Você pode ser um excelente líder se você colocar em prática algumas coisas, né? Eu chamo de dicas, né? Até preparei uma lista aí de dicas, sim, Paulo. para o finalzinho, né? O caminho para o pote de ouro. Exatamente. Bom, gente, você percebe que, na verdade, porque a gente às vezes tromba nessa vida com pessoas que a gente olha e fala, caramba, meu, em 5 minutos a pessoa já assumiu uma posição de liderança nata ali, né? Isso acontece muito em dinâmicas de entrevistas e tal. Você cerca a galera numa sala, bota 15 pessoas lá, em 5 minutos você sabe quem é o líder. Em 5 minutos você já vê que a pessoa já conduziu, vamos fazer assim, vamos pegar por aqui, como que vocês vão fazer? Vamos organizar, começa por ali, termina por aqui, quando você já foi, né? Ninguém falou nada e a pessoa assumiu aquela posição. Tem o líder nato? Tem. Mas daí, como é que é? O anjinho da guarda pegou a varinha e deu ali no topete, né? Sejais um líder. É por aí que funciona. Gente, tem que lembrar que as pessoas elas são moldadas ao longo da sua vida, né? Aonde que essa pessoa foi criada, né? Como era o pai, como era a mãe, né? Como era o avô? Aonde que foi criado? Foi criado num ambiente empreendedor, né? No meio de um negócio, quem sabe ajudando o pai e a mãe desde muito cedo a se relacionar. Teve várias funções, teve várias responsabilidades desde cedo, né? Foi pressionado a tomar decisões desde muito cedo. E aí quando você vê a pessoa na vida adulta, nossa, ele faz isso naturalmente. Sim, mas ele teve uma escola, né? Ele foi influenciado de alguma maneira. Quem sabe você não. Você foi criado num ambiente onde não aconteceu desta forma, né? Tomaram as decisões por você, não te exigiram a pensar muitas vezes, ou enfim, inúmeras possibilidades. E aí, dá para aprender? Dá. A gente sabe que tem pessoas que realmente parece que tá com aquilo ali dentro dele, né? Dá um sorriso e já tá liderando. Mas, como o professor Pirangi bem colocou, nós podemos nos desenvolver, né? Nós podemos nos colocar a pensar acerca do que é esta inteligência lideracional, como que eu aplico isso na minha profissão, independente da área que eu atue, né? Para que eu possa pensar e cogitar. Poxa, peraí, cara, eu acho que dá para eu ser um líder. Eu gosto do tema empatia. Eu procuro ser humilde. Eu quero ser um pouco mais emoção e não tão mecânico. Então, será que eu posso ser líder? Opa, então dá. Então, como o professor Pirangi colocou, não existe esse negócio de não, ou você nasce líder, né? Ou já era, você nunca vai ser líder. Não é bem por aí. Existe sim aquela galera que a gente bate o olho e você fala, cara, isso aí tá pronto. Tá pronto, já tá pronto, não precisa aprender. Mas não é porque foi uma mágica. Foi porque foi moldado ao longo da sua vida, né? Desde criancinha, com uma criação diferente, né? Que muitas vezes, né, professor, nem foi
nem foi proposital, né? O pai e a mãe não estavam falando, vamos criar assim que vai ser um grande líder. Não foi isso. Mas acabou resultando nisso. Então, é importante refletir sobre isso e saber que, se você está nos assistindo agora e pensando, acho que liderança nunca vai ser para mim, né? Calma lá, dá para desenvolver, dá para pensar e sempre buscar ser uma pessoa melhor, né? Sempre tá se desenvolvendo nesse sentido. Não é isso, professor? Paulo, você foi certeiro, né? Como sempre, né? É até redundância dizer que você é certeiro. Porque, veja, uma das coisas fundamentais da vida é que todos nós, sendo natos ou não, nos sentindo prontos ou não, devemos aprender continuamente. Não tem nenhum de nós que não tem que acordar todo dia pronto para aprender, né? Dizer assim, não, eu preciso aprender, me desenvolver e ser melhor do que eu sou. Então, todo mundo tem que aprender. Todo mundo tem que aprender. Não tem essa história de dizer, não, ó, presta atenção em mim que eu tenho anos de experiência e eu tenho razão. Então, muitas pessoas falharam justamente porque confiaram demais em si, né? Esqueceram de aprender uma liçãozinha a mais, né? E essa liçãozinha a mais derruba tudo que você construiu, pode derrubar tudo que você construiu. Muitas certezas, né, professor? Exato. Muitas certezas, né? Exatamente. Muitas certezas, né? Eu lembrei agora com a sua fala aí, eu lembrei de Alvin Toffler, né? Que é o futurista Alvin Toffler. Galera, anota isso aí. Anota o que eu vou falar para vocês que eu lembrei agora. Isso aí eu sempre coloco em palestras, em aulas, eu coloco o Alvin Toffler. O analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler e escrever, mas sim aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Ué, como assim? Eu aprendo, eu desaprendo e depois eu reaprendo, né? Parece até uma brincadeira, não é? Mas é isso que acontece. Quando o professor Pirangi coloca isso, não é aquela pessoa que está cheia de certezas, eu já estou com a bagagem, eu sei, olha para mim. Não, você aprendeu? Ótimo. Agora desaprende porque o tempo mudou, a chave virou, a IA chegou e está tudo mudando. Agora você desaprende para aprender de novo. Aprender com quem? Com o mais jovem? Né? Ou com o mais, ou mais velho? Ou o igual a você, mas que leu livros diferentes? Ah? Então, estar aberto e ter essa humildade de saber que a evolução ela é contínua, não para, né? Eu acho que é a grande virada, né? Então, anotem isso, hein? Alvin Toffler, né? Isso é muito legal pensar sobre esse tema. Ó, teve uma brincadeira que o Eugênio fez aí. Eugênio, você tá aí? Eu não esqueci, não. Quer ver? Olha o que ele colocou aqui, professor. Eu não vejo muita diferença entre chefe e líder, mas ele explica por que ele não vê diferença. Porque aqui em casa eu chamo de minha esposa mesmo. Parece que lá quem manda é a esposa, né? Acho que nem é tão parecido como que é aqui em casa. Aqui em casa nem é assim, viu, Eugênio? Nem é assim, né? O Paulo Eugênio já tem uma característica fundamental da liderança, que é a sensibilidade, né? E alguém perguntou assim, como é que eu sei qual é a direção certa, né? Aí alguém diz assim, não, é só olhar quem está operando o guindaste, né? Então, as mulheres sempre têm esse papel de liderança, até porque elas descobriram como liderar, né? Sem necessariamente chefiar. Né? Que é aquela coisa do tudo bem, né? Eu vou deixar com que você acredite que você que tomou a decisão, né? Que a ideia foi tua. O homem é a cabeça, o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço, né? Exatamente. O pescoço que decide para que lado que a cabeça vai virar. Exatamente, Paulo. É legal. Ó, a Brenda colocou para nós aqui, eu acho que liderança é uma construção coletiva entre o ser humano e a convivência com as pessoas. Exatamente, Brenda. E é exatamente aí que a gente está caminhando, né? É nessa linha de raciocínio que a gente tem pensado acerca desse tema tão interessante que é a inteligência lideracional aplicado aí, né, a diferentes profissões que vocês possam vir a atuar, né? Bom, professor, vamos, já que a gente já, nosso papo já foi longe aí, eu ficaria aqui umas 4 horas batendo papo. Nós ficaríamos, né? Pena, professor, né? Vamos falar aqui algumas dicas para essa galera, então. Ó, galera, tá com o Word aí aberto, não tá? Vai, pega o bloco de notas aí no celular, coloca do ladinho, né?
Ou vai no WhatsApp mesmo para você anotar, pega o melhor contato aí, vai, o que tá mandando para mim? É só para não esquecer, né? Anote, porque agora nós vamos colocar, o professor Pirangi separou para nós, pelo menos umas 10 dicas, tá? São dicas aí que você pode ter muitos bons resultados nesta busca, tá? De ter, ou pelo menos, o que precisa? O que é necessário para quem quer liderar um dia? Para quem quer colocar em prática essa inteligência lideracional. Então, o professor Pirangi separou para nós 10 dicas para quem quer ou quem precisa, né? Caiu de paraquedas lá no cargo de liderança, de gestão. Então, para quem quer e para quem precisa liderar. 10 dicas aí que nós vamos refletir rapidamente. Vamos lá, professor. Paulo, eu vou dar a dica e vou dar um exemplo, tá? Bem rapidinho. Massa. Então, primeiro, o autoconhecimento. Então, qualquer pessoa precisa saber os seus pontos fortes, as áreas de melhoria, suas fragilidades e, fundamentalmente, como é que se relaciona com os outros. Então, por exemplo, um líder percebe que é bom em motivar sua equipe, mas reconhece que precisa trabalhar a sua paciência para lidar com desafios inesperados. Então, cada um de nós precisa de autoconhecimento, né? Eu não posso conhecer mais de você, Paulo, do que você de você mesmo, né? Tem uma coisa na psicologia, pena que a gente não tem tempo para falar disso, da janela de Johari, né? Dos dois psicólogos, né? Áreas da sua vida que você conhece muito bem, mas ninguém conhece, áreas da sua vida que os outros conhecem sobre você, mas você não conhece, áreas que você esconde, né? E áreas que são desconhecidas para você e para todo mundo. Uma segunda, comunicação eficaz. Então, desenvolva a habilidade de transmitir informações de forma clara e aprenda a ouvir atentamente. Aquela coisa que você falou, Paulo, da escuta ativa, né? Então, o líder precisa explicar os objetivos para a sua equipe e ele precisa se assegurar de que todo mundo entendeu muito bem que papel precisam desempenhar nessa tarefa. E aí, claro, ouvir de volta o que está errado ou o que pode melhorar, né? E tem muita gente que não está disposto a ouvir de volta, né? Empatia, colocar-se no lugar dos outros, entender suas perspectivas e suas necessidades. E a gente precisa muito disso nas empresas. Sim. Entendeu? Muito, 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 muito disso. Tem dia que você não está bem, Paulo, e o dia que você não está bem, você tem que ficar em casa. E eu, como teu chefe, eu, como teu superior, como teu líder, eu tenho que entender isso. Paulo, vai para casa. Sensibilidade, descansa. Né? Tem que ter essa sensibilidade. Hoje não é o seu dia, né? De, por exemplo, uma gestante que está próxima a entrar a ganhar o seu bebê, ela fica super ansiosa. Meu Deus, quando eu chegar, eu vou ter o meu emprego? Porque o que eu observo é justamente o contrário. Então, tem essa segurança de alguém chegar e dizer assim para você, pode ir tranquila, cuidar do teu bebê. Quando você chegar aqui, teu emprego vai estar aqui, a gente não vai trocar de lugar, não vai tirar a sua e que é uma escolha muito inteligente, muito mais até para a empresa do que para o próprio colaborador, porque claro que os dois saem ganhando, mas quando você tem esta expertise, né, essa sensibilidade de saber, cara, hoje não é teu dia, você ficando aqui, você vai me dar prejuízo, né? Você vai me causar um gargalo aqui, vai descansar, volte quando estiver bem, e quando estiver bem vai render 300%, não é isso? Exatamente, e ter a cooperação de todo mundo, né? Tem gente que faz muito bem uma tarefa em 15, 20 minutos. E aí você não precisa ficar com inveja do Paulo. Paulo é bom nisso, beleza. Vai embora, Paulo. Eu tenho que ficar 10 horas. É aquela história da tartaruga e do coelho. Tem gente que é mais rápido. Tá tudo bem, eu sou uma tartaruga, mas eu estou mirando a linha de chegada. Eu vou chegar lá. Então, essa compreensão, né? Visão clara, né? O líder tem que ter uma meta e precisa compartilhar uma visão inspiradora do futuro, né? Não pode ser chicote, né, Paulo? Sim. E se você não aprender a lidar com isso, vai ser difícil para você conseguir sucesso no exercício de liderança curta ou longa,
né? Aquela coisa de inspirar as pessoas, de chegar para alguém e dizer assim, não, você pode, né? Você é aquele trenzinho que está subindo a montanha e tem que ficar, acho que posso, acho que posso, acho que posso. Então, fazer isso, inspirar pessoas. Né? Muita gente acredita que grande parte do sucesso da liderança é inspiração. Né? Tomada de decisões. Então, tome decisões baseadas em fatos e considere o impacto dessas decisões sobre a vida de todo mundo. Tá? Então, eu sei que existem decisões, algumas são difíceis, são dolorosas no processo, mas é preciso que a gente entenda a que tipo de decisão a gente vai tomar. Então, tem muita gente que imagina de forma equivocada, Paulo, que o grande motivador, né, em empresas, pelo menos, é salário alto. Né? E se enganam constantemente, porque já isso é pesquisa, né? Já se sabe que é o ambiente, que é a cultura. E aí o pessoal começa cortando o cafezinho para economizar, né? Diminuindo o tempo de todo mundo, marcando o tempo, Paulo, de gente ir para o banheiro. Você já imaginou um troço desse? Tem empresa que faz isso, né? Faz punição de pessoas porque demoraram muito tempo, ou chega ao pessoal, vamos parar de conversar, ou vocês estão rindo demais, ou estão... Enfim, né? Flexibilidade, precisa estar aberto à mudança, Paulo. Nem sempre as coisas são como a gente gostaria de ser, para nenhum de nós. Isso. E a gente tem que se adaptar. Tudo bem, esse é um momento difícil, vamos lá, todo mundo, né, abrindo mão um pouco de alguma coisa para o sucesso conjunto, né? Aprender a delegar, e delegar é entregar e descansar, Paulo. Né? Tem muita gente que delega e não delega, né? Fica isso, lá no delega pé. E fica atrás. Está fazendo? Está fazendo? Está fazendo? Você já fez? Não fez? Exatamente. E não espera. Como é que você vai fazer? Eu deleguei para você e falo, como é que você vai fazer, Pirangi? Eu tenho uma ideia para isso. Então faça você, cara. Exatamente, exatamente. Feedback construtivo, né? Dizer como é que você está indo. Chega para a pessoa e diz, João, é o seguinte, vamos melhorar nessa área, você pode fazer diferente, eu acredito em você. Né? Não está conseguindo, porque ensina a fazer. Tem muita gente que joga o pepino nas tuas mãos e diz, te vira. Algumas circunstâncias, o te vira é importante porque nem ele mesmo sabe como fazer. E aí ele diz, vai lá e faz. Né? E a motivação é importante. Eu lembro de uma vez de um chefe que eu tive, Paulo, ele chegou e mandou para mim, eu era estagiário, abrir uma porta de um setor, uma porta mesmo de ferro, que estava há 10 anos sem ser aberta. O pessoal transformou em depósito aquilo e ele queria modificar, fazer uma nova entrada. Falou, aquele troço está lá sem abrir, vai lá e abre. Eu fui tentar abrir a porta e o ferrolho emperrado, e eu não conseguia, e tentei, e eu falei, voltei para ele e disse assim, fulano, não vai dar, aquela porta não abre, não. E ele disse assim, abre. Aquela porta foi feita para abrir. Então, se você não abrir, outro vai lá e abre. Vamos lá comigo. E aí ele foi, mostrou como é que era, tentou e abriu. Né? E foi uma grande lição para mim. Então, não tem porta que não se abre. Isso me leva para a 9ª dica, que é o desenvolvimento de equipe. Se você tem uma responsabilidade por liderar, Paulo, desenvolva o seu pessoal, treine o seu pessoal, né? Chame gente como você está fazendo aqui. Né? Num sábado desse, que você podia estar fazendo uma porção de coisas aí, você pega toda a tua experiência, Paulo, e vai treinar pessoas. Você está treinando gente. Olha que coisa bacana. E qual é a tua motivação para isso? É justamente entregar aquilo que você recebeu. Né? Você tá distribuindo um tesouro que você teve. E integridade, Paulo, como você bem falou, né? As pessoas olham para aquilo que de verdade a gente é como pessoa e não como aquilo que a gente diz. Então, mantenha os seus valores. Deixe claro para as pessoas quais são os seus valores, né? Para que elas sintam confiança em você. Então, existem coisas importantes como integridade, né? Como lealdade, né? Uma série de valores que precisam ser uma declaração nossa. As pessoas precisam saber, eu vou chegar lá para o Paulo e ele é meu chefe, eu vou propor esse tipo de coisa? Nunca, jamais, porque eu conheço o Paulo. Eu sei os valores que o Paulo tem, eu não vou ter
coragem sequer de fazer isso. Não tem valores, né, Paulo? Eu ouvi uma vez, né, professor, que eu não sei aonde que eu ouvi isso, cara, mas eu achei muito interessante. Que o cara disse assim, que tá no cargo público e tal, e alguém foi lá e fez uma proposta de suborno, né? E daí ele fala assim: o problema nem é o suborno, eu já me ofendo em a pessoa achar que poderia tentar me subornar. O problema já tá comigo, né? Porque eu não deixei claro. Né? Eu não deixei claro que jamais eu aceitaria um suborno. Então, se a pessoa tentou me subornar, é porque eu preciso melhorar. Eu tenho que deixar mais claro a minha integridade, né? Como você acabou de colocar. Eu tenho que deixar mais claro isso para as pessoas ao meu redor, dizer, cara, aqui não tem jeitinho, né? Esses são os meus valores, esses são os meus princípios e eles são inegociáveis. Assim, nunca vão tentar te subornar, não é isso? E isso, Paulo, e você falou certo. E outra coisa, isso gera um ambiente de gente sem valores. É aquela coisa de matar 4 vós para enforcar um feriado, né? Exatamente. De ficar inventando desculpa, de pegar atestado falso, de uma série de coisas. Por quê? Porque o líder está ensinando isso, né? Com a sua falta de valores de integridade. Era muito mais fácil. A equipe é reflexo do líder, né? Você olha uma equipe, começa a ver um monte de problemas, né? Você pode olhar para o líder, que é reflexo das ações do líder. O líder, ele afeta diretamente as ações. Professor, muito interessante as 10 dicas pelo seguinte, nós temos aqui no canal, né? No canal do Prof. Paulo Friesen aqui, nós temos algumas ações educacionais. A primeira ação educacional, o professor conhece, são os vídeos curtos, curiosidades e conhecimentos gerais. São vídeos de até 45, 50 segundos, né? Onde eu tento passar uma sacada para a galera. Então, se você está assistindo aí e nunca viu esse vídeo, já está atrasado, né? Se inscreve no canal aí para você receber esses vídeos que são diários. E o que o professor Pirangi falou agora para nós, essas 10 dicas, a gente tem um vídeo para cada uma dessas dicas que o professor Pirangi acabou de colocar. Pode colocar aí, se você pesquisar as dicas que o professor Pirangi falou. Lá na nossa playlist, tem uma playlist aqui no canal do Prof. Paulo Friesen que está chamada de Curiosidades, Conhecimentos Gerais. Ali você vai achar pelo menos um vídeo para cada tipo de dica que o professor Pirangi colocou, porque, claro, a ideia é exatamente essa, é promover a gestão, promover o ensinamento desta área de tomada de decisão, de equipe, desenvolvimento, liderança, né? Então, a gente tem uma outra forma de raciocinar sobre isso com vídeos rápidos. Bem que legal, eu fui vendo você falar as dicas e pensei, pô, já fiz um vídeo sobre isso. Aí você deu a outra, já fiz um vídeo sobre isso também. Então a gente tem vários vídeos que são diários, né? Olha, com essas dicas, pessoal, com essas dicas, eu vou dizer, no início eu apresentei o professor, eu disse para vocês, nós estamos diante aqui de um consultor, né? Que muitas vezes está levando indicações, né? Dizendo o caminho das pedras para grandes administradores. Então, olha só, o professor Pirangi está colocando para vocês aqui o caminho das pedras, tá? É o caminho para o pote de ouro, para conseguir alcançar excelentes resultados. Ah, mas isso aí é clichê. Não é clichê. É um caminho que, se você levar a sério, se desenvolver, né, buscar entender cada uma dessas dicas, colocando em prática, não tem como dar errado, não é isso, professor? Paulo, é exatamente isso. Eu sou um assíduo das tuas dicas, então eu tô. Quando eu quero uma dica bacana, alguma coisa, eu falei, eu vou lá no Paulo, porque o Paulo é o cara, né? A gente trabalha com isso, né, Paulo? Eu e você trabalhamos o tempo inteiro com isso, a gente dá palestra em empresas, a gente ensina a fazer, a gente não é aquele cara de, né, não somos aqueles de chegarmos numa empresa, o guru, o coach, não, a gente ele fala e sai correndo, fala e sai correndo. Né? A gente ensina e a gente acompanha as pessoas que a gente está ensinando, isso é um grande diferencial. Eu acho que é isso, Paulo, eu acho que você está no caminho certo e a ideia básica de um líder é entender que ele está no mundo junto com outros, né? É feliz o líder que faz todo mundo feliz. Eu acho que a gente tem que compreender isso, e os gestores que estão tendo os maiores resultados nas suas empresas são pessoas que chegaram a essa conclusão, né? De fazer o melhor, como diz o Eugênio aqui, né? Dedicar-se,
buscar o seu limite, dar o melhor de si mesmo e fazer com que todo mundo também dê o melhor de si. Eu acho que a gente consegue, Paulo. Eu acredito nisso e você acredita nisso. Juntos, com certeza. Bom, gente, tinha mais coisa para a gente falar. Mas a gente já chegou aqui no nosso limite, já passou de 1 hora de bate-papo, tá? Então, a gente vai precisar encerrar, né? Até para que a galera possa também descansar um pouco, né? Agora, eu vou trazer esse cara aqui para a gente continuar esse bate-papo, tá? Eu sei que vocês estão gostando. Você fala, pô, professor, mas tá bom, não para não. Pois é, nós vamos trazer o professor Pirangi mais vezes aqui. Quem sabe até para a gente dar continuidade, né? Para pegar a galera e falar, professor, você assistiu aquela primeira? Então agora nós vamos continuar ela, né? Para a gente dar sequência nesse raciocínio. O professor ia trazer alguns passos aqui. Quem sabe a gente comece, então, a falar sobre esses passos nesse segundo momento, um pouquinho mais Gemba, né? Um pouquinho mais lugar onde as coisas acontecem, tá? Um pouquinho mais mão na massa para saber, professor, beleza, entendi, raciocinei, pensei. Amanhã eu vou lá bater meu cartão na empresa, como é que eu faço? Então nós vamos falar sobre alguns passos, quem sabe, num segundo momento com o professor Pirangi para ele poder participar, tá certo? Olha, gente, eu quero agradecer a participação de todos vocês que, né, se dedicaram a vir aqui, chegar no chat, participar, tá certo? Vir aqui prestigiar a presença desse grande convidado aí, o professor Pirangi, que gentilmente aceitou trazer, compartilhar os seus conhecimentos, né? E olha, gente, como eu falei, tá? Ele tá por aí no mercado levando esse tipo de informação, tem gente pagando caro para isso aí. Vocês estão aqui vendo o professor Pirangi tratar com a gente aqui, né? Face to face, ó, uma conversa legal, gostosa, de pertinho, bacana. Então, aproveitem esse tipo de momento, né? Sempre que puder, aproveitem. Muito obrigado por terem participado, por ter deixado aí. Professor, eu não deixei o joinha, então deixa o joinha, vai lá, dá um likezinho para nós, para que o YouTube entenda que este conteúdo é um conteúdo bom. Deixa o seu comentário, legal, professor, tô na próxima também, para que o YouTube entenda que a gente tem esse engajamento. Por quê? Porque conteúdos assim, geralmente na internet, acaba não sendo muito divulgado. Por quê? Porque a galera vai para o YouTube, TikTok, Instagram, para quê? Para passear, para dar risada, para entreter. Tá errado, professor? Não tá errado. Mas a gente tá querendo colocar isso aqui para mais pessoas, para que as pessoas parem com aquele negócio de eu queria tanto ter a sorte que a Brenda tem, que a Pamela tem, que o Eugênio tem, né? Que a Alexandra tem, que são as pessoas que estão aqui hoje. Eu queria tanto ter essa sorte. Mas você não entende que você tem que buscar o a mais, né? Então, compartilhem esse link, levem esse conteúdo de qualidade para que a gente use a internet de uma forma um pouquinho mais legal, tá certo? Então se inscreve no canal. E aqui no rodapé sempre tá passando, ó, para vocês que tem o grupo de WhatsApp, né? Das lives que te profissionaliza. Professor, passo longe de grupo. Veja, lá ninguém vai mandar mensagem para você. Não fica aberto para ficar bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Não. Lá só o administrador manda para colocar alguns conteúdos exclusivos, para inclusive prêmios exclusivos. Tem livro que vai ser sorteado lá. Tem várias coisas legais aí para a galera que participa daquele grupo. Por quê? Porque tem vídeos exclusivos que não vão para o canal, muitas vezes vão ali, né? Alguns livros em PDF que o professor cita nas aulas, nos vídeos, vai colocar lá. Então, vai ali no maisinho, na descrição, clica no link, entra no grupo e vai sempre recebendo conteúdos de qualidade. Tá certo? Professor Pirangi, muito obrigado, tá? Pela sua participação. Quer deixar um abraço para a galera? Quer deixar os seus contatos aí, as suas redes? Como é que a galera faz para te encontrar, professor? No Instagram, no LinkedIn? Como é que faz para encontrar o professor aí? Bom, Paulo, em primeiro lugar, eu quero agradecer o privilégio que você me deu de participar aí na tua casa, né, desse canal maravilhoso que traz aprendizado para a gente a semana inteira. Quero agradecer cada pessoa aqui presente. Foi um privilégio ter vocês aqui com a gente. Eu tenho um site da minha consultoria de educação chamada Educriare, educriare.com. Então você vai lá, educriare.com.br, você tem uma noção. As minhas redes, Paulo, é @oipirangi, o Pirangi Câmara, não vai ter outro no Brasil com esse nome. Então você vai lá e vê. E no TikTok eu tenho um canal, Paulo, chamado Boteco de Platão.
O Boteco de Platão é uma sátira com a ideia da caverna do Platão, né, onde todo mundo acha que enxerga a realidade, e aí eu convido para entrar no boteco e sair de lá vendo. Então é mais aquela coisa de tirada, de bobeira, enfim. Né? Muito obrigado, Paulo, de verdade, um prazerzão estar com você e com todo mundo aqui. Massa. Professor Pirangi, muito bom ter você aqui. Espero que a gente tenha aí outros momentos. Vamos colocar você na nossa agenda para voltar aqui de novo, tá certo? Galera, aquele abraço para todos vocês. Ficamos por aqui. Tamo junto até depois do fim. Vamos buscar sempre o aumento da nossa capacidade intelectiva juntos, tá certo? Esta live acontece todos os sábados, às 10h30 da manhã, sempre com profissionais interessantes, professores que trazem grandes insights, sacadas que vão realmente elevar o seu nível de raciocínio e colocar você num outro nível, colocar você num nível um pouquinho diferenciado quando você consegue enxergar oportunidades onde muita gente acaba não conseguindo enxergar, tá certo? Grande abraço para vocês e bons estudos. Tchau!